Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre um tema do livro 1, está lá na página 70, que é o conhecimento segundo a filosofia grega. Então a gente vai ver como que os principais filósofos da Grécia Antiga pensavam o conhecimento, como que eles achavam que a gente aprendia, o que que era o conhecimento verdadeiro. E aí nós vamos estudar então os três principais filósofos dessa época, que foi o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. É interessante a gente saber e lembrar que um foi aluno do outro, um foi discípulo do outro. Então Sócrates veio primeiro, depois Platão foi aluno de Sócrates, e depois o Aristóteles foi aluno de Platão. Então, primeiro veio Sócrates, depois o Platão e o Aristóteles. E um foi aluno do outro. O que é interessante para a gente pensar, né? Que um foi aprendendo com o outro e depois criando sua própria teoria, suas próprias ideias. Então vamos começar pelo Sócrates. O Sócrates ele acreditava na necessidade de questionar as verdades prontas, né? As verdades que a gente ouve falar pelas outras pessoas. Então geralmente a gente vai aceitando aquilo que os adultos vão falando, que as pessoas mais velhas vão dizendo, e a gente simplesmente acredita naquilo. Então Sócrates achava que ele tinha que questionar essas verdades para alcançar uma verdade absoluta, um real conhecimento. Então ele usava dois métodos, que era a ironia e a maiêutica. Basicamente esses métodos era o diálogo com as outras pessoas, só que era um diálogo no sentido de se aprofundar nas ideias que elas tinham. Então, uma pessoa chegava com um discurso, com algum conhecimento, e ele ia questionando os argumentos que aquela pessoa tinha, até ela perceber que aqueles argumentos não se sustentavam, até perceber que não tinha como manter aquela ideia. Então, por meio da reflexão, das questões, das perguntas, ele fazia a pessoa perceber que aquela ideia estava errada. Então, por isso que ele falava da ironia e da maiêutica. Era esse método de fazer a pessoa se questionar o tempo todo até perceber que os argumentos dela não faziam sentido. Porque muitas vezes a gente aceita um argumento, uma ideia, mas não para pensar se realmente aquela ideia está correta. Então Sócrates fazia essas pessoas acreditarem, repensarem essas ideias. E tem uma questão importante para o Sócrates, que ele acreditava que o conhecimento era sempre transitório. A gente está o tempo todo aprendendo, o tempo todo descobrindo novas coisas, novas ideias. Então não tem como a gente ter uma verdade completa, né? A gente está o tempo todo tentando alcançar uma verdade, né? Então, tanto que a filosofia é uma busca pela sabedoria, né? A gente está o tempo todo buscando uma sabedoria, mas a gente nunca alcança, né? O filósofo ele é amigo da sabedoria, mas ele não é um sábio exatamente. Ele está tentando buscar essa sabedoria o tempo todo. Então, o conhecimento ele é algo que a gente está o tempo todo buscando. E por isso a gente deve ter uma humildade de reconhecer, né? Que nós não sabemos tudo e que estamos o tempo todo aprendendo. Tem uma frase muito famosa do Sócrates que é só sei que nada sei, né? O que ele quer dizer com isso, né? Ele sabe que por mais que ele busque os conhecimentos, isso está sempre incompleto, está sempre faltando. Ele está sempre ignorante de alguma coisa, sem saber alguma coisa. E outra coisa que ele vai falar é sobre a questão de como que ele chegou nessa questão do só sei que nada sei, né? Ele foi conversar com várias pessoas, porque o oráculo, né, lá da época, tinha dito que ele era a pessoa mais sábia que existia. Ele falou, não é possível, eu não sou a pessoa mais sábia, mais inteligente, deve ter alguém mais inteligente que eu. Então ele foi conversar com várias pessoas diferentes, e aí ele percebeu que quando ele ia questionando, perguntando, tentando descobrir o que ela pensava, ele viu que elas estavam erradas, elas estavam enganadas. E aí realmente ele percebeu que ele era o mais sábio. Mas por quê? Porque todos os outros achavam que tinha verdade, achavam que tinham certeza, que sabiam das coisas. E ele sabia que não sabia. Então ele tinha consciência da ignorância dele, da falta de conhecimento dele. Enquanto os outros achavam que sabiam muito e na verdade não sabiam nada, estavam se enganando. Então realmente ele se achava mais sábio porque ele sabia que não sabia. Ele sabia que era ignorante, que não tinha todo o conhecimento, né?
Agora então a gente vai passar para o Platão, que veio depois dele. O Platão ele tem algumas diferenças, né, sobre a questão da verdade. Ele faz a diferença entre a doxa e a episteme, são dois termos gregos. A doxa é a opinião. Então a opinião ela é o que a gente aprende no dia a dia, no senso comum, com as outras pessoas. A episteme é o conhecimento. Conhecimento é aquilo que a gente adquire por meio da reflexão, do questionamento, do raciocínio, né? Então, um conhecimento mais verdadeiro, mais trabalhado. Já o adoxa, que é a opinião que a gente vai aprendendo no dia a dia, na correria, conversando com outras pessoas. Além disso, ele fazia uma diferença, né? O livro vai até falar, né, do mito das cavernas, mito da caverna de Platão, né? Que ele pedia para a gente imaginar uma pessoa dentro da caverna, morando com outras pessoas, e tinha uma fogueira na caverna. E aí, o que acontecia? A luz do sol entrava na caverna, e aí, quando estava passando pessoas lá fora, animais, ou qualquer coisa do tipo, eles viam sombras passando na parede, que era um reflexo, né, do sol lá fora, as pessoas passando, os animais, eles viam apenas as sombras, né? E aí, em um determinado dia, um deles resolve sair da caverna, né, para saber o que tinha lá. E aí ele sai, né, primeiro ele vê uma luz muito forte, porque ele não está acostumado com a luz, e depois ele vê todo aquele mundo que existe lá fora. E aí ele resolve voltar para falar para os colegas dele, falar, olha, existe outro mundo lá fora, outras coisas, a verdade é aquilo, aqui a gente só enxerga sombras. E as outras pessoas não acreditam nele e acham que ele é um louco, né? Elas não acreditam na história dele. E por que o Platão criou essa história do mito da caverna? Porque para ele, tudo que a gente aprende por meio dos sentidos, por meio da experiência, então vendo, ouvindo, sentindo com a mão, com o tato, os cheiros que a gente sente, tudo isso para ele é apenas uma sombra. A realidade é mais do que isso que a gente sente, né? Então ele achava que as sensações nos enganavam, na verdade não podia ser isso, a verdade está além disso. Então esse é o mundo sensível para ele dividia o mundo em duas coisas, mundo sensível e mundo das ideias. O mundo sensível é isso, tudo que a gente aprende vendo, ouvindo, cheirando, tocando. E o mundo das ideias é aquilo que a gente aprende por meio do raciocínio, da reflexão, do questionamento. Para ele, o mundo das ideias é o mundo verdadeiro, que a gente para de olhar para as coisas que estão acontecendo e passa a pensar, a refletir sobre tudo. Então, para ele, o conhecimento verdadeiro era do mundo das ideias. Por quê? Para ele, o mundo do sentido nos enganava, porque está tudo passando muito rápido, tudo mudando o tempo todo. Para ele era impossível a gente criar um conhecimento verdadeiro baseado nesse mundo que muda o tempo todo, que está o tempo todo em confusão e a gente não consegue aprender as coisas direito. Uma hora a gente acha que é isso, depois é outra coisa. Então ele achava que esse mundo dos sentidos, né, o mundo sensível, era um mundo imperfeito e um mundo que não trazia conhecimento verdadeiro. Então só por meio da reflexão, do conhecimento filosófico, do raciocínio, a gente poderia conhecer a verdade. Então é basicamente isso do Platão. Indo agora para o Aristóteles. O Aristóteles ele é bem o contrário do Platão, porque ele acredita que o conhecimento ele vem pelo acúmulo de experiências que a gente tem na realidade. Então tudo que eu vou vendo, que eu vou ouvindo, que eu vou cheirando, tocando, experimentando, tudo isso faz com que eu crie um conhecimento. Então o conhecimento só é possível se eu tiver contato com as coisas. Então, para ele é totalmente o contrário, né? Para Aristóteles, o conhecimento vem por meio dos sentidos, por meio das coisas que eu vejo, que eu toco, que eu como, né? Por meio dessas sensações. E aí, a partir dessas sensações, eu vou criando reflexão, raciocínio para entendê-las melhores. Mas eu preciso estar o tempo todo olhando para essas experiências, para essas coisas, para ver se a teoria que eu estou criando, o raciocínio que eu estou criando faz sentido. Então, enquanto Platão não confiava nos sentidos, né, não confiava no que a gente sente, toca, observa, o Aristóteles confiava nisso. Então, eles são bem diferentes nesse sentido. E o Aristóteles ele vai dizer que existem 3 tipos de ciências, né? Ele classifica as ciências em 3 tipos. O primeiro tipo é o teorético, que é a ciência que a gente estuda apenas para contemplar, para entender melhor as coisas, mas a gente não muda elas. Então, por exemplo, eu vou estudar o planeta Saturno.
Eu vou só observar, vou ver como que ele funciona, a órbita dele, o tamanho dele, a temperatura, mas eu não vou mudar o planeta Saturno, eu não consigo mudar. Então eu estou só contemplando, só criando uma teoria. Então isso é um conhecimento teorético. O outro tipo de conhecimento que o Aristóteles vai falar é o conhecimento prático, que é o conhecimento do cotidiano da vida, da sociedade, das pessoas. Então é aí que vai estar o conhecimento das leis, das regras, da ética, da moral, da economia, né? Tudo que o ser humano vai fazendo no dia a dia para a sociedade funcionar seria o conhecimento prático, todas as nossas ações, né? Para tornar a sociedade funcionando. E depois tem o conhecimento técnico, que é o terceiro tipo. O conhecimento técnico para ele, para ajudar a pensar, é um conhecimento que precisa de uma técnica para transformar as coisas da natureza. Então, por exemplo, se eu quiser transformar uma madeira numa mesa, eu preciso criar uma técnica, um conhecimento técnico de como fazer isso. Então, primeiro eu tenho que cortar a árvore, tenho que cortar as madeiras dos tamanhos corretos, lixar, vou pregar a madeira, tudo certinho. Então, preciso de vários conhecimentos técnicos, né, várias técnicas para transformar algo da natureza num objeto para a gente usar. Então, eles dividiam as ciências nesses três tipos. Então, é basicamente isso que esses três filósofos falavam sobre o conhecimento. Então, para revisar rapidinho, Sócrates pensava que era necessário a gente reconhecer que não sabe nada, que a gente não tem a capacidade de conhecer tudo, e ficar o tempo todo buscando um conhecimento, a sabedoria. Platão acreditava que existia dois mundos, né? O mundo sensível, que é o mundo do que a gente observa, que a gente vê, e o mundo das ideias, que é o mundo do raciocínio, da reflexão, que para ele é onde está o verdadeiro conhecimento. E Aristóteles acreditava que o conhecimento vem por meio da experiência, por meio do contato com as coisas, com os objetos. Então é basicamente essa a diferença entre os três e o que cada um pensava. Espero que tenha ajudado vocês a pensarem no assunto, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Um abraço.